Olá, meus queridos do sexto ano. Aqui quem fala é a professora Grace, de língua portuguesa. E a aula de hoje será uma pequena revisão de alguns assuntos que já estudamos em sala de aula no primeiro bimestre. Então vamos lá? Vamos recordar o que é frase, oração e período. Começando com frase. O que é frase? Frase é o enunciado de sentido completo, como por exemplo, silêncio. Todos chegaram felizes. Então, frase não é apenas um conjunto de palavras, mas é um conjunto de palavras que tem um sentido completo. E lembrando que frase pode vir ou não acompanhada de um verbo, certo? E estudamos também os tipos de frase. Então, as frases podem ser interrogativa. Ocorre quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem. São empregadas quando se deseja obter alguma informação. Lembrando que nas frases interrogativas, o sinal de pontuação utilizado na mesma será o ponto de interrogação, certo? Nas frases exclamativas, nesse tipo de frase, o emissor exterioriza um estado afetivo, ou seja, ele expressa alguma emoção, algum sentimento, certo? Lembrando que nesse tipo de frase, nas frases exclamativas, o sinal de pontuação utilizado será o ponto de exclamação. Nas frases declarativas, ocorre quando o emissor constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Podem ser afirmativas ou negativas. Nesse tipo de frase, o sinal de pontuação será o ponto final, ok? As frases imperativas ocorrem quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido. Utilizando o verbo no modo imperativo, pode ser afirmativas ou negativas, ok? Então, toda vez que vocês verem uma frase que estiver dando uma ordem, fazendo um pedido ou dando um conselho, será uma frase imperativa, ok? E para finalizar, temos as frases optativas, que exprimem um desejo, como por exemplo, Deus te acompanhe, bons ventos o levem. Então aí tá um desejo que Deus o acompanhe, que os bons ventos levem, que tudo dê certo, ok? Então, essas foram as frases estudadas por nós no primeiro bimestre. Lembrando que toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula e deve terminar com uma pontuação adequada ao seu tipo. Então, por exemplo, se quero exprimir uma frase de interrogação. Então, no final da frase eu tenho que colocar o ponto de interrogação. Se minha frase é exclamativa, então no final da frase eu tenho que colocar o ponto de exclamação. Se minha frase é declarativa, eu estou declarando algo, então no final da minha frase eu tenho que usar o ponto final, certo? Vamos agora lembrar o que é oração. Oração é um enunciado estruturado em torno de um verbo, ou uma locução verbal, ou um tempo composto. Então, oração nada mais é que uma frase que possui um verbo. Para ser oração, essa frase tem que ter um verbo. Se não tiver um verbo, ela é apenas uma frase nominal. Então, para ser uma oração, vamos decorar isso. Tem que ter um verbo, ok? Ou uma locução verbal. Então, seguindo. O que é período agora? Período é o enunciado formado por uma ou mais orações. E o período pode se classificar de duas formas: simples e composto. O simples é quando ele possui apenas uma oração, como por exemplo, encha seu filho de bolacha. Nessa frase, a palavra encha é um verbo. Então, eu só possuo a palavra encha. Então, eu só possuo uma oração aí. Então, por possuir uma oração, ele é um período simples. E período composto, que tem duas ou mais orações. Por exemplo, aí na fala da Mônica com Cebolinha. Ué, Cebolinha, não sabia que você rezava antes de comer. Espero que você goste da comida que eu fiz. Então, não sabia é uma oração. Que você rezava é outra oração antes de dormir. Então, dessa forma, eu tenho aí um período composto, porque eu tenho 3 orações. Entendido, meus amores? Então, agora eu vou passar um link de algumas atividades para vocês referente a esses assuntos que eu revisei juntinho com vocês agora, tá bom?